Oi, gente. Hoje eu quero falar sobre relacionamento. O que é uma relação saudável, né? Eu não poderia começar esse assunto sem abordar o meu relacionamento, né? Minha relação conjugal. Por que que as relações elas têm tantos problemas, tantas dificuldades? O que a gente mais vê por aí dentro das relações é problemas com ciúme, problemas com possessividade, né? Que tem a ver com ciúme também, mas os sentimentos são, as emoções predominantes é o ciúme descontrolado, a possessividade, o controle pelo outro, a competição, né? Primeiro que, assim, para mim, relacionamento sempre foi entrega. O que vem a ser a entrega? A entrega é você viver aquele relacionamento sem uma pretensão. Como que eu vou explicar para vocês? Sem uma pretensão egoísta. É você ter a sua individualidade, mas se tratando do parceiro, se tratando do outro, da parceira, você ser leal, você ser íntegra, você não tomar decisões sozinho. Eu vou dar um exemplo para vocês. Falar de mim, né? Claro, que eu sempre gosto, para poder eu conseguir abordar melhor o assunto. Eu casei muito nova, como eu falei para vocês, com 17 anos. Nós casamos porque nós quisemos casar, eu e meu esposo. Fui mãe aos 18 anos, né? Eu engravidei depois do casamento, não casei grávida. 3 meses após o casamento, nós dois decidimos engravidar. Então, por que e lá se vão 20 anos com muitas dificuldades e com muitas vivências boas também, maravilhosas também, né? Porque um relacionamento, para ele dar certo, não é que ele seja isento de conflitos, mas ele precisa de cumplicidade, ele precisa de pelo menos que um dos dois tenha uma consciência um pouco mais consciente, vamos dizer assim. Então, assim, quando nós nos casamos, quando eu decidi, né, aceitar o casamento, porque a ideia veio dele, com 6 meses de namoro, gente, nós nos casamos. Pra você ver que louco, nos conhecemos no carnaval, último dia de carnaval. Começamos a namorar e em poucos meses, aquela coisa toda, aquela loucura toda de querer casar, e eu aceitei. E quando eu aceitei, qual era a minha intenção nessa relação? A minha intenção nessa relação era experienciar a relação. Então, o que é não ter pretensões? É você não ter sentimentos que te favorecem apenas. Você pensar só em você no momento de experienciar aquela experiência a dois. Deu para vocês entenderem? Por exemplo, o que a gente vê muito, o que eu já vi muito por aí, que a gente vê, vocês também devem ver, são pessoas que elas têm o propósito. Por exemplo, eu quero casar, quero ter filhos, ok, é o sonho de muita gente, mas eu já vi pessoas fazendo enxoval, pessoas fazendo seus enxovais sem ter ainda uma pessoa, sem ter ainda encontrado a pessoa para você dividir aquilo. E aí a pessoa já está lá fazendo um enxoval. Renata, mas a gente não precisa já viver aquilo como se aquilo fosse real? Sim, mas eu acredito que
existam coisas, né, que existe coisas que a gente precisa saber quando é o momento da gente co-criar sozinho, o momento da gente dividir com alguém. E quando se trata, por exemplo, para mim, né, quando se trata você querer viver um casamento, é um querer mútuo. Os dois precisam querer. Então, se você vai fazer o seu enxoval, os dois precisam fazer juntos. Tem que haver uma parceria, tem que haver ali os dois escolherem juntos, os dois decidirem junto. Porque senão fica uma coisa egóica. É diferente de você fazer um aniversário. Eu estou planejando para o meu próximo aniversário fazer uma viagem. Então você vai mover tudo para, né? Você vai se programar ali, é você com você. Agora, quando se trata de um relacionamento conjugal, existe uma parceria. E essa parceria, ela precisa de que as decisões sejam tomadas pelos dois. Então, o que acontece? As pessoas, elas encontram um parceiro, geralmente as mulheres, gente, eu não quero generalizar, tá? Não quero generalizar, porque isso acontece com homens também, mas a gente vê muito as mulheres, porque a mulher é mais romântica, mais sonhadora. Então, elas romantizam muito mais as coisas do que os homens. Então, a gente vê, por exemplo, as mulheres que elas querem casar, e aí elas querem porque querem casar. Então, ela pegou aquele cara ali que ela quer casar. Ela quer porque quer casar. Então, é aquele primeiro que tiver ali ao alcance é você mesmo, vem, não tem tu, vai tu mesmo, e vamos lá, que eu quero, e papapá. E aí, aquele boom, aquela explosão ali de empolgação, e de repente, depois do casamento, aquilo não dura muito tempo e aquilo se dissolve. Por que isso acontece? Isso acontece porque as pessoas, elas estão dentro de um relacionamento a dois, pensando somente nelas. Elas não estão pensando nos dois. Elas não estão colocando na balança as vontades de ambas as partes. E às vezes acontece do outro, por não querer ou não saber se posicionar, deixar que o outro fique tomando as decisões. E aí, essa pessoa que não tem, né, que não se posiciona, ela fica deixando o outro tomar as decisões, e ela fica ali infeliz dentro dela, apática, e a outra movendo tudo para aquela relação, tomando todas as decisões, mas chega uma hora que isso não dá certo. Então, por exemplo, as pessoas, elas querem um marido. Vou dar um exemplo porque eu sou mulher, então as pessoas querem um marido. E elas escolhem um marido, e aí eles se casam, e aí a mulher decide ter filho, e aí engravida. Só que a maioria das pessoas, elas não dividem isso. Elas não querem saber se o outro deseja ser pai, né? Se o marido deseja ser pai. Já casei, eu posso ficar grávida a hora que eu quiser. Peraí. O pai precisa concordar. Porque às vezes a mulher quer ser mãe cedo e o pai não quer. Ou às vezes o pai quer muito ser pai e a mulher não quer. E aí, quem decide? Quem tem o poder de decisão dentro da relação, em relação a ter filhos ou não, é a mulher. Porque é ela que permite ou não permite gerar um filho. A decisão final está nela. Né? Uma mulher pode ficar grávida sem um homem querer, porque basta ela falar para ele, não, estou me prevenindo. Então ela vai ficar grávida, se ela quiser. Ela pode enganar, se ela não tiver uma percepção mais clara do relacionamento, ela vai falar, não, eu quero ficar grávida. Só que ela não fala para o marido. Então o marido, ela às vezes nem sabe se o marido quer ou não, importa que ela quer. Então ela vai ali, ela tem o acesso ao sexo, né? Com facilidade, todos os dias, várias vezes por dia, quando ela quer, e aí ela não fala nada e ela se programa e fica grávida. E aí, às vezes, começam os conflitos e as pessoas não sabem por que isso acontece. Porque se programando já acontece, imagina uma coisa assim, sem os dois desejarem. Então, quando eu casei, né, quando nós nos casamos,
Ele quis, eu não tinha essa ideia na minha mente de casamento, eu nunca tive, eu era muito contrária a isso dentro de mim. Sabe, eu nunca me vi casando, não me via como dona de casa. Eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu não queria isso para mim. Mas aí eu conheci o meu esposo, nós começamos a nos relacionar e aí ele despertou essa ideia. Eu quero casar com você, eu quero casar. Você quer casar? Você quer casar? Eu não quero casar no começo, né? Não, que o quê? Eu ainda levei aquilo, né? Não levei aquilo a sério. Mas aí foi ficando sério, ele foi colocando, né, seriedade ali no papo. E aí eu foi me convencendo. E eu falei assim, tá bom, eu quero casar. Qual era a minha pretensão na relação? Viver a experiência. Eu não sabia o que ia vir. Em nenhum momento eu pensei assim, eu acho que eu vou casar mesmo, sabe por quê? Porque eu casando, vou me livrar dos meus pais, da minha mãe, no caso, né, que meus pais são separados, então eu convivia mais com a minha mãe. Aí eu vou me livrar da minha mãe não vai precisar pegar muito no meu pé, eu vou ficar livre. E aí, depois que eu casar, ele já tem um emprego estabilizado, ele vai poder me sustentar, me bancar, eu vou ter uma vida assim, assim, assado. Em nenhum momento eu pensei isso, em nenhum momento eu fiz planos pra mim nessa relação. O tempo todo eu pensei em nós dois. O pensamento dele não era tão puro assim. Porque como ele morava sozinho, ele lógico, gente, que ele gostou de mim, que ele tinha teve várias oportunidades de casar com qualquer uma na condição dele gostaria, né? Mas ele viu que eu era uma pessoa para isso, né? Ele sentiu em mim que eu era uma pessoa para casar. Porém, as intenções dele não era somente de entrar na relação e viver aquela experiência. Na cabeça dele, ele pensava assim, eu quero uma pessoa para casar, porque eu tendo uma pessoa, eu não vou ficar tão sozinho, porque ele já morava sozinho, ele perdeu os pais cedo, então ele teve que viver independente muito cedo. Então é óbvio que ele sentia falta de família, ele sentia falta de alguém do lado para poder contar com alguém, para compartilhar a vida dele com alguém. Óbvio, isso é natural. Mas a intenção dele não era só viver essa experiência. A intenção dele era ser cuidado, ter alguém para cuidar dele. Então eu sei que ele tinha essa intenção. Isso não é positivo nem negativo, gente. É o que é. Era isso que ele sentia. Então o que aconteceu nessa relação? Nos casamos e não existe, como eu sempre falo para vocês, não existe quando você planeja algo dentro de você que interfere diretamente no outro, aquilo não vai para o outro, aquilo está em você e fica com você. Então tudo aconteceu ao contrário. Ele começou a cuidar de mim e não eu a cuidar dele, embora eu também cuidasse dele, mas o cuidado que ele queria que eu tivesse por ele, acabou ele tendo por mim, porque eu me tornei uma dona de casa e ele um chefe de família que começou a arcar com tudo. Então ele passou a ser o cuidador, não tanto o cuidado, embora eu também cuidasse dele, sabe? E aí depois de 3 meses eu quis engravidar, né? Eu pensei em engravidar e eu fui até ele e falei, olha, eu tô pensando em ficar grávida, o que você acha da ideia? Gente, eu não trabalhava, ele era o único que trabalhava. Então não era justo, eu sempre fui muito justa, não era justo eu decidir ficar grávida e fazer uma surpresa para ele com essa gravidez. Porque tem muitas mulheres que se sabotam, eu vou ficar grávida, vou fazer uma surpresa para ele, mas ele quer. O pai quer, é o momento do pai, principalmente, independente do pai arcar com as despesas sozinho da criança, independente disso. Mas psicologicamente, às vezes, será que o pai ele está preparado, ele está seguro, ele está pronto, ele está se sentindo pronto para isso? Então, eu estava prontíssima, porque eu sempre fui uma pessoa que mergulhei de cabeça nas experiências que eu decido viver. Eu sempre fui assim, entendeu? Porque eu sempre me entreguei. Então, eu nunca temi,
ao que eu quis me entregar a viver. Mas, se tratando de uma outra pessoa, a decisão, se tratando de uma decisão que vai ser compartilhada com uma outra pessoa tem que estar em acordo. Senão não é honesto, não é justo. Cria conflitos. Então, eu perguntei a ele se ele queria ser pai. Ele ficou meio assim, mas eu falei assim, quero. Eu posso ficar grávida? Pode. E aí começou o processo da fabricação da minha filha com a intenção. Foi mais fácil isso? Não foi fácil, porque nós éramos jovens e por ele, na nossa relação, querer ser servido, né? Dentro dele ele queria ser servido, eu não, eu queria a troca. Na nossa relação eu sempre quis a troca. Mas na ignorância dele, ele queria ser servido. Aí você vai falar assim, Renata, como você sabe disso? Pelo comportamento. Quando a pessoa cobra muito do outro, mais do que o outro pode dar, é porque ele quer ser servido. Quando você aceita o que o outro tem para lhe oferecer, você está na disponibilidade de trocar com essa pessoa. Você aceita isso que ele tem para dar. E eu aceito. E quando ele não aceita o que você tem para dar, ele quer mais do que você tem para dar, então ele está querendo ser servido. Ele se acha mais merecedor, né, de receber mais do que a troca justa. Então, os nossos conflitos sempre foi esse, porque ele nunca se conformou com a troca justa. Ele sempre queria mais. E isso acontece muito nas relações. Quando os dois não querem só receber demais e ficar um cobrando do outro, porque você tem que me dar mais. Eu não estou me colocando como santa não, gente, porque eu também tive muitos meus gênios, as minhas explosões, por eu não saber me posicionar, mas eu estou mostrando para vocês que eu sei que eu sempre fui muito consciente. Isso não significa perfeição. Quanto mais consciente você tá, menos conflito você causa na vida do outro. E quanto mais você quer do outro, mais você cobra. E a cobrança dentro do relacionamento é uma desgraça. Destrói o relacionamento. Porque você não aceita que o outro só tem aquilo para dar. Você quer mais. Ele vai tirar da onde se ele é aquilo que ele tem? Então, das duas, uma, você aceita o que ele tem para te oferecer, ou você acha que é pouco para você, cai fora. Libera o outro e vai buscar outro caminho. Sabe? Então, essa troca equilibrada faz toda a diferença no equilíbrio da relação. Então, quando... Você pode ver, eu vou falar uma coisa aqui para vocês e algumas pessoas vão discordar, mas eu vou voltar de novo ao assunto da gravidez. Muitas mulheres engravidam com a pretensão de sujeitar o outro ao que ela quer. A gravidez é responsabilidade dos dois. Mas onde a criança é gerada? Na mulher. O homem, ele não pode ser pai se uma mulher não quiser. Mas a mulher pode ser mãe se o homem não quiser ser pai. Basta que ela o engane. Ah, mas ele é bobo de acreditar. É trouxa, claro que é. Mas o homem, ele não pensa, né, em relação a filho como a mulher pensa. Por quê? Porque o homem só se torna pai depois que a criança nasce. Dentro da lei é assim que funciona. Então você arruma eu quero ser mãe, né? A pessoa está dentro do coração dela, eu quero ser mãe. Eu já estou com 30 anos, não vou casar, até agora eu não casei, não vou conseguir ninguém para casar, eu quero ser mãe. E aí ela pega aquele cara lá e usa ele para fazer o filho nela. E aí, ao fazer o filho nela, ela... foi sem querer. Aí aquela vitimização, aquela mobilização toda, aquele conflito todo.
Aí o pai não aceita, aí o pai sugere que aborte em alguns casos, né? Não são todos, mas em alguns casos cria aquela ideia de aborto e a mulher não quer de jeito nenhum, porque muitas vezes ela não concorda e muitas vezes ela não vai querer concordar porque ela queria esse filho. Só que o cara não sabe disso. E aí, depois ela convence o cara, né? O cara convence, cai em si de que esse não é o melhor caminho, ele aceita ser pai e tal, e aí a criança nasce, aí cria-se toda aquela cobrança em cima do pai. Que ele tem que dar pensão, óbvio que ele tem que dar pensão, é o mínimo da responsabilidade que ele vai arcar, dar a pensão, né? Porque ele é responsável, ele é 50% responsável. Porém, se a mulher usou de má fé, ela tem uma responsabilidade maior. Então, depois que a criança nasce, é 50% a responsabilidade dele. Então, o que ele pode dar? Ele pode dar é a pensão que ele vai dar. Não adianta a mulher querer cobrar que o homem ame, que o homem se preocupe, que o homem seja um paizão, se ele não tem aquilo para dar. Ela fantasiou na cabeça dela que ele queria, que ele seria um pai, entendeu? Legal para a criança. E aí quando acontece, a criança nasce e ele não é nada daquilo, ela se frustra, ela acha um absurdo, mas ela escolheu assim. Se ela tivesse preocupada em ter um homem ao lado dela, um homem, porque um homem de verdade, ele é um pai de verdade. Um homem de verdade é um filho de verdade e é um pai e automaticamente se torna um pai de verdade. Mas a mulher só consegue um homem de verdade quando ela é uma mulher de verdade. Então tudo começa nela. Se ela foi honesta com aquele homem, se aquilo tudo foi planejado, foi feito como um acordo, ele pode não ser um pai perfeito, mas ele vai ser um bom pai. Ele vai ser um pai que ele vai se dedicar da melhor maneira que ele puder. Então ele vai ser um cara responsável, vai dar a pensão, vai dar o amor, que é o que ele tem. Então uma dica para as mulheres para saber se o homem que vocês estão será um pai, um bom pai para os seus filhos, se você ainda não tem filhos, veja se ele é um bom filho. E para que você acesse esse bom pai, você tem que ser uma boa mulher, uma boa mãe. E uma boa mãe, ela nunca vai fazer um filho sozinho. Ela sempre vai entrar em acordo. Mesmo que não queiram se casar. Não é porque, tem que casar. Não, você quer ser mãe, né? Ele quer ser pai, mas os dois não querem se casar, mas vocês estão num relacionamento legal, vocês se respeitam. Tenham essa lealdade, essa integridade um com o outro. Para que o relacionamento com os filhos não seja um desastre. E isso você não tem garantia de que não vai haver problemas na relação com os filhos. Por quê? Porque existem os karmas. Né? As relações, a maioria das relações, elas têm karmas, elas são kármicas. Então, os conflitos com os filhos, dificuldades de adaptação, ela vai acontecer. Mas se você for íntegra, se a relação com o pai e a mãe for uma relação íntegra, leal, isso vai afetar diretamente na relação com os filhos ou com o filho. E isso vai afetar diretamente na relação com os filhos. E me perdi, peraí. E isso ameniza a relação kármica. Então imagina, vir uma relação kármica onde já começou a relação entre os pais desleal. A mulher ficou grávida sem o homem querer. Renata, aconteceu acaso. Me desculpe. Eu, desde quando me entendo por gente, eu sabia muito bem o que era ficar grávida. E eu nunca desejei ficar grávida sem ter um relacionamento fixo. Por quê? Porque eu não tinha planos de casar e não tinha planos de ter filhos.
Mas se eu um dia, mais pra frente, não tivesse, né, não tivesse casado e tivesse o desejo de ser mãe, eu procuraria um pai que quisesse ser pai. Eu não ia procurar um homem para doar o esperma. Primeiro, que eu vou estar sendo desleal com o homem. Segundo, que eu vou estar sendo desleal com o meu filho em não dar, tirando o direito dele de ter um pai. Deu para vocês entenderem? Então, desde que eu me entendo por gente, eu sabia muito bem, eu não queria ficar grávida, nem na adolescência, nem sem casar, eu não queria ser mãe sem casar. Por quê? Porque eu sabia como me prevenir. Então, ninguém fica grávida sem querer. Vocês, homens, não acreditem quando as mulheres dizem: eu estou tomando remédio, eu não posso ter filho. Não acredite, se vocês não querem realmente ser pai ou não estiverem dispostos a pagar para ver. Não acreditem, se previnem, usem camisinha. Porque se a mulher quiser enganar, ela vai enganar. E mulheres também não acreditam nos homens, se vocês não querem ficar grávida. Ah, mas ele só quer se for com camisinha. Quem manda no corpo é você. Quem dita as regras para entrar em você é você, mulher. Então, você decide. No fundo, a decisão sempre está nas mãos da mulher. Ela decide. A responsabilidade é dos dois, mas o homem ele só assume essa responsabilidade depois que nasce. A mulher é que carrega todo o processo da gestação, todo a dificuldade psicológica, né, física, é a mulher que carrega. Então, se você não for parceira do homem e desejar essa gravidez junto, depois você não tem como querer cobrar dele. Se você, uma lealdade dele para com o filho, se você não foi leal a ele como uma mulher. Então é bem por aí, gente. Eu sou muito realista. Eu vejo dessa forma. Então, para o futuro na relação, ela só tem futuro se houver uma troca saudável, uma troca justa. Enquanto houver competição e um querendo se aproveitar do outro, tirar proveito do outro, vai ser sempre essa catástrofe, esse desastre. E aí, cabe àquele que tem mais consciência observar se a relação ela tá com o outro que ainda está mais inconsciente, se a relação ela tá evoluindo, ela está gradativamente melhorando porque você está conseguindo se posicionar e o outro está aprendendo que a troca é importante, que ele não tem que ser mais servido do que você, nem vice-versa, e ele começar a trocar de uma forma saudável, essa relação tem futuro. Fora isso, é um desastre. Então é isso, gente. Quis falar um pouco de relacionamento com vocês, porque eu achei muito importante. É uma visão que eu tenho de muito tempo, sabe? Essa coisa de você se entregar e de você ser justa. A individualidade, ela existe dentro da relação. Quando se trata de decisões que só interferem na sua individualidade. Mas quando interfere o outro, tem que haver a lealdade, tem que haver a união. Porque, como diz o Arli Cravo, para que o amor entre na relação, a competição, ela precisa sair. Se você começar a competir dentro da relação, o amor se afasta. Para que o amor volte, a competição deve deixar de existir. É bem por aí, é mais ou menos isso que ele fala. É isso, gente. Beijo no coração de vocês, até o próximo vídeo. Curtam e compartilhem, tá bom? Deixa um comentário aí nos comentários, porque eu gosto muito. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau.